Bhaktya Vihina Yaparadhalakshai Shipta Chakamaditarangamadhi Kripa Maitvam Sharanam Papana Vrinde Namaste Charanarvindam Bhajami Radham Aravindanetram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Jai Shri Radhe. Misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Rupanuga Gurvarga. Continuamos a leitura do A Essência de Todos os Conselhos, que apresenta os comentários do nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, sobre o néctar da instrução do nosso outro Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E nós estamos no 5º capítulo agora, em que ele vai continuar falando do 7º verso. Ele vai continuar falando do 7º verso, né, que é Syat Krishna Nama Charitadi Sitaptya Vidya Pito Patata Rasanasya Naruchikanu Kintuadarada Nudinam Kalu Saiva Justa Swadui Kramad Bhavatitad Gadamula Hantri. Tradução desse verso 7º é que o santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces, como o açúcar candy. Embora a língua de alguém acometido de icterícia, ou acometido da icterícia de avidya, ignorância, não consiga saborear nada doce, é maravilhoso que, pelo simples fato de cantar com toda atenção, com todo cuidado, estes doces nomes todo dia, desperta na língua um sabor natural, um gosto natural, e a doença da icterícia, essa icterícia, aos poucos é destruída pela raiz. Então esse é o verso 7º do Shri Upadeshamrita, que antecede o 8º verso, que é considerado, deixa eu chegar nele aqui, que é considerado a essência de todos os conselhos, ou seja, não que ele seja considerado a essência de todos os conselhos, mas ele apresenta a essência de todos os conselhos. Tannama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasi Niyojya Sistam Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayet Akilam Iti Upadesha Saram. A essência de todos os conselhos é que devemos utilizar todo o nosso tempo, 24 horas por dia, cantando e lembrando o divino nome do Senhor, sua forma transcendental, suas qualidades e passatempos eternos. Deste modo, aos poucos, ocupando a nossa língua e a nossa mente. Dessa maneira, devemos morar em Braj, Goloka Vrindavandam, e servir a Krishna sob a orientação dos devotos. Devemos seguir os passos dos amados devotos do Senhor, que têm apego profundo ao seu serviço devocional. Então, essa é a essência de todos os conselhos, né? Fazer Nama Bhajan, né? Fazer Nama Bhajan se lembrando dos passatempos de Krishna e fazer essas atividades sob a orientação de um devoto Rasika, um Vaishnava Rasika. Então agora o Gurudeva vai começar esse capítulo 5º, e que ele fala assim, que ele continua falando sobre o verso 7º, né? E ele diz assim, que interna e externamente devemos ser
a mesma pessoa. Nossos corações, eles devem estar em uníssono com as nossas palavras. Há uma certa atitude política por trás das palavras de alguém ao dizer: "Ah, eu conheço você, você é um devoto ótimo." E quando o devoto sai da frente daquele que o acaba de elogiar, esse devoto que o elogiava diz assim: ele é uma pessoa muito estranha, muito perversa. Não façam isto. Sejam a mesma coisa no seu íntimo e no que vocês expressam. Então, ser diplomático, como Srila Prabhupada sempre gostava de dizer, que um devoto ou alguém que esteja querendo se tornar um devoto realmente não deve usar de diplomacia, nem falar algo que não corresponde à verdade que está no seu íntimo. Aí o Gurudeva continua falando assim: se você tem boa vontade em relação a alguém de mau caráter e quer ajudar essa pessoa, você pode dar-lhe conselhos educadamente. Se você for qualificado e essa pessoa souber que você está de boa vontade com ela, então ela dará ouvidos às suas instruções. Caso contrário, jamais lhe dará ouvidos. Por isso, primeiro purifique o seu próprio coração. Em seguida, você poderá tentar ajudar os outros. Todos os anos, Chaitanya Mahaprabhu limpava o Gundicha Mandira, o templo de Gundicha. Ele varria mais do que todos os outros devotos presentes para para ensinar algo a todos os outros. Por isso, nós devemos seguir o exemplo dele, Mahaprabhu. Todo ano, Gundicha Marjana Lila. E assim, o que Mahaprabhu conseguia varrer, a quantidade era sempre muito maior do que de todos os outros devotos que queriam ajudá-lo, que eram sinceros e tudo. Então ele estava dando esse exemplo de que nós devemos chegar a uma etapa na nossa vida em que tudo que nós sentimos no coração é o que nós conseguimos expressar, e devemos apenas, como se diz, ajudar algum irmão ou alguma irmã espiritual se nós estamos realmente nesse patamar. Porque senão a gente vai querer ajudar um irmão, uma irmã espiritual e ele ou ela vão ficar numa situação pior do que estava quando a gente tentou ajudar. Então, como Srila Prabhupada, Srila Gurudeva diz, isso aqui também Gurudeva está querendo dizer o seguinte, que nós devemos ser, o que nós falamos deve ser um reflexo do que nós fazemos. Aí Gurudeva continua: nós acabamos de ler na explicação de Swamiji que todos nós estamos doentes. As nossas doenças são de duas categorias. Uma é a deste corpo material e a outra é a doença do coração. Aqueles que são devotos de verdade não se preocupam com a doença mundana, que é a doença fisiológica, vamos dizer assim. Sua única preocupação é com a doença do coração. E que doença do coração é essa? Se a mente estiver limpa, tudo mais estará bem. A mente deve ser purificada da tendência à duplicidade, à hipocrisia e à diplomacia. Portanto, nossa verdadeira doença está no coração. E que doença do coração é essa? Ela se chama Hrid Roga.
Srila Vyasadeva e Srila Shukadeva Goswami esclarecem isto. Aqui no coração há essa doença super forte, né? Uma doença séria. Ela se chama Hrid Roga. Roga, doença, e Hrid, coração. Mas Gurudeva, ele estende o significado dessa expressão Hrid Roga. Roga também quer dizer Kama Roga. E o que é Kama Roga? A luxúria. A luxúria, a cobiça de ter coisas materiais, ou a cobiça de coisas materiais. Por isso, se nosso coração estiver maculado pela duplicidade, pela hipocrisia, pela diplomacia e a tendência a enganar os demais, então isto será muito perigoso para nós. Mesmo que alguém seja ignorante e fraco, não faz mal, contanto que essa pessoa seja sincera. Mas se o coração de alguém está cheio de duplicidade e outras propensões ruins, ele não poderá evoluir, jamais. Ele pode cantar uma laca de Harinama, passar o dia inteiro fazendo atividades em bhakti, mas quando ele tiver a oportunidade, ele vai tentar enganar os outros em seus relacionamentos mundanos. Por ele não ser sincero, ele vai sempre estar pressionado, vai estar sempre movido pela motivação de conseguir dinheiro e louvor. E estará sempre interessado em que seu nome e fama se espalhem por toda parte para o seu próprio lucro pessoal. Especialmente a luxúria, Hrid Roga, como é que ela vai ser eliminada? Só existe uma maneira, uma fórmula para eliminar essa Hrid Roga: cantar o nome na companhia de um Vaishnava superior cujo coração seja puro. O coração dele está inteiramente limpo e ele desenvolveu seu Krishna Prema a um grau elevadíssimo, estando sob a orientação dele sempre, obedecendo, morando em Vrindavana, se não com o corpo, mas pelo menos internamente, em pensamento. Se nós seguirmos essas diretrizes, nossos corações se purificarão. Em primeiro lugar, Bhakti brotará e aí o nosso coração se purificará. Não pensem que a primeira coisa será que vocês vão conseguir limpar os corações. Que primeiro todas as impurezas do coração desaparecerão e depois, só depois, Bhakti surgirá. Jamais acontecerá dessa maneira. Isto não é o Siddhanta autêntico. Bhakti vai se manifestar aos poucos para cada um de nós pelo próprio poder dela. E aí, sem esforço algum, este Hrid Roga, essa doença, desaparecerá. Vikriditam Brajavadubir idam sa cha Vishnu Shradam Vito nu Shri Nuyad. Quer dizer, com Shraddha, com muita honra, sinceramente. Anushri Nuyad significa sempre, continuamente ouvindo. Como vamos ouvir sempre, continuamente? Com tanta devoção e amor e honra, né? Com muita afeição e amor e honra por quem está ouvindo. Muita afeição, amor e honra por quem está falando. Precisamos estar sempre assentados neste nível de consciência.
continuamente, sem interrupção. Então, Shri Gurudeva está falando de um segredo muito importante, né? É aquilo que nós devemos almejar. Atavarna yedyaha. E depois disso, o que ele descreve? Depois da narração de Rasa Lila Prasanga, ou seja, quando a Rasa Lila como se diz, se interrompe, Shukadeva Goswami diz a Parikshit Maharaj, não fala para Parikshit Maharaj daqueles que não querem ouvir Rasa Lila Katha, que na verdade eles precisam ouvir. O verbo usado é anushinuyad. É preciso fazer isso. Se você não pratica Shravana, se você não ouve, né, praticar Shravana, então na verdade você está cometendo uma ofensa, porque tanto o autor Vyasa quanto Shukadeva Goswami estão dando esse conselho e você não quer obedecer. Por isso você precisa ouvir. E depois de ouvir, Anushinuyad Athavanayed Yabhatim Param Bhagavati Pratilabhya. Depois, então você vai ouvir, o coração vai se purificar, aí Gurudeva diz, e depois, então, depois de ouvir assim, você terá Bhakti. E depois, Pratilabhya Kaman Ridroga Ashapahinotya Tirena Dira. Depois surge Kama. Que Kama é essa? Kama significando prema por Krishna. Então este Kama aparece em primeiro lugar. E aí todo o Hridroga, as doenças do coração, os desejos ruins, toda a ignorância são lavados. Por isso, vocês precisam ouvir os passatempos de Krishna. Satam prasangam mama virya samvido. Gurudeva sempre cita esse verso, né, que é o Kapila Muni falando com sua mãe Devahuti. Terceiro canto, capítulo 25, verso 25. Satam prasanga mama virya samvido. A tradução é que na companhia dos devotos puros, a narração ou a análise dos passatempos de Krishna é muito agradável ao ouvido e ao coração. Ouvir as lilas de Krishna é tão poderoso que você não precisa fazer nenhum outro sadhana. Maharaj Parikshit não fez nada mais. Ele só ouviu. E por ter ouvido, foi para Goloka Vrindavana, onde serviu a Krishna, onde serve a Krishna. Então Maharaj Parikshit é famoso no Shastra, no registro do Shastra, por ter alcançado a perfeição ouvindo atentamente Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami é famoso por ter alcançado a perfeição falando maravilhosamente Rasa Lila Katha, Krishna Lila, né? Falando todos os 12 cantos do Srimad Bhagavatam ao longo de 7 dias. Então, Anushinuyad, você precisará ouvir essas lilas e com isto aprenderá todos os tátuas: Jiva Tattva, Maya Tattva, Krishna Tattva, Yoga Maya Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, Sadhana Tattva. Tudo se manifestará automaticamente para você. E aí Sadhana Bhakti realmente surgirá, em seguida Bhava Bhakti, Prema Bhakti, e em seguida Krishna será controlado por esta mesma Bhakti, por esse mesmo Bhakta, né? Então tudo começa por se ouvir fielmente um devoto avançado, um devoto puro, né?
Nós estamos tentando deixar de lado esta doença, nos desvencilhar desta doença. Mas ao invés disso, nossa doença aumenta, fica cada vez mais forte. Não, perdão, se nós estamos tentando nos desvencilhar desta doença, mas ao invés disso, a doença fica cada vez mais intensa e evoluindo cada vez mais, devemos entender que estamos fazendo será isso mesmo, né? A confirmação, o Prabhu está comentando que hoje de manhã nós estávamos lendo no Brihad Bhagavad Gita exatamente a mesma coisa, né? Devemos adentrar o processo propriamente dito, que é ouvir. Por isso Swami diz aqui que a doença está no coração. Se a mente e o coração estiverem limpos, então tudo estará limpo. Não adianta tomar banho 10 vezes no mar, porque os peixes vivem na água e eles são bem impuros e soltam um cheiro bem ruim. Se o peixe pular da água e cair em cima de alguém, essa pessoa vai gritar: "Oh, que cheiro ruim desse peixe". Então, tomar um monte de banho não funciona. Só existe uma medicina para limpar o coração. Que medicina é essa? 10º canto, 1º capítulo, verso 4. Nivrita tashai upagya manad bhavosat shota mano viramat ta'u tamashloka guna nuvadat puman virajeta vina pashugnat. Tradução é que a glorificação à Suprema Personalidade de Deus é realizada no sistema Parampara, né? Brahma, Narada, Vyasa, Shukadeva Goswami, e assim sucessivamente. O que eles estão fazendo? Eles estão cantando as glórias, né, de Krishna. Brahma, Brahma Hote Chaturmukha Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukha Rama Rama Hare Hare Brahma Hote Chaturmukha Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukha Rama Rama Hare Hare, né? Que Brahmaji, com as suas 4 bocas, tem 4 cabeças, no topo do universo, ele está cantando Hare Krishna. E Shiva de Kailash, onde quer que ele esteja, ele tem uma forma que tem 5 cabeças, Panchamukha. Mahadeva Panchamukha. Ele está também cantando Radharama, os nomes de Radha Krishna, né? Então esse cantar é a glorificação a Krishna. Por isso que isso também, nesse livro de Srila Bhan Maharaj, chamado Joias do Coração, ele ao longo de vários capítulos ele vai estar frisando o processo, que é você cantar o santo nome e você cultivar humores se lembrando de versos que glorifiquem os santos nomes, que falem dos passatempos de Krishna, né? Então assim, cantar o santo nome, ouvir o santo nome, e essas atividades devem ser feitas com os sentimentos que estão no coração, né? Porque assim,
quem faz assim vai de fato eliminando as impurezas que estão no coração, os anatas, e entre esses anatas existem aqueles que são bastante sutis, que são chamados os conceitos errôneos sobre a nossa própria identidade, sobre a identidade de Krishna, sobre a identidade de Bhakti, né? Então, ao cantar, como o verso está dizendo, né, que a glorificação à suprema personalidade de Deus é realizada pelo sistema Parampara, ou seja, ela é transmitida de mestre espiritual a discípulo. Semelhante glorificação é saboreada por aqueles que não estão mais interessados na falsa e temporária glorificação desta manifestação cósmica. As descrições relativas ao Senhor são o remédio correto para a alma condicionada que está submetida ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Portanto, quem deixará de ouvir essa glorificação ao Senhor, exceto quem? O açougueiro, ou alguém que esteja matando o seu próprio eu. Pashugnat, o açougueiro, né? Kauta Mashloka, quem? Kauta Mashloka Guna Nuvadat Puman Virajeta Vina Pashugnat. Este é o processo de Gurudeva. Quer alguém seja Bhakta, Nivisheshavadi, Vishai, Kami, tenha milhares de desejos, seja Aparadi, tendo cometido tantas ofensas, todos devem ouvir e cantar o santo nome. Isso também é revelado no seguinte shloka do Srimad Bhagavatam. Agora Gurudeva nos leva para o segundo canto. Etan nividyamananam ichatam akuto vayam yoginam nipanirnitam harinam manukirtanam. Esse verso é famosíssimo também. Segundo canto, primeiro capítulo, verso 11. Ó Rei, o constante cantar do santo nome do Senhor, segundo os métodos das grandes autoridades, né, segundo os processos das grandes autoridades, é sem dúvida is the doubtless and fearless, é o método livre de dúvidas e temores, o método de sucesso livre de dúvidas e temores para todos, inclusive aqueles que estão isentos de todos os desejos materiais, aqueles desejosos de todo tipo de prazer material e também aqueles que são satisfeitos consigo mesmos em decorrência do conhecimento transcendental. Ichatam etan nivyadamananam ichatam, pode ter todos os desejos, akutobayam, mas pode ser um yogi, pode ser quem seja, né? Essa é a ideia. Que o cantar do santo nome, seguindo os passos das grandes autoridades, Mahajano Janagatasa, que todos os grandes Mahajanas, esses 12 Mahajanas, todos eles estão dedicados a esse processo de ouvir e cantar. Agora Gurudeva cita o primeiro verso, uma frase do primeiro verso, Shikshastaka Chetodarpana Majanam Bhava Maha Davagni Nivarpanam. A purificação acontecerá por intermédio do nome. Nós queremos limpar nossos corações. Chetodarpana Majanam Bhava Maha Davagni Nivarpanam. Se nós realizamos uma série de atividades desfavoráveis e depois disso cantamos Harinama, isto é absurdo. Seja você quem você seja, esteja em que etapa você esteja, seja você Kami, Vishai, Bhogi, Durjana. Kami seria
uma pessoa luxuriosa. Vishai, um materialista, né? Um Bhogi, um desfrutador. Durjana, como se diz assim, um canalha. O que quer que você seja, seja o que você é, sem problema, mas seja sincero e em seguida, e então cante Harinama sob a orientação de um Vaishnava sincero. Assim, só depois disso é que Chetudabra Marjanam funcionará. Aí a limpeza acontecerá. Bhava Mahadavagni, a fogueira deste mundo será apagada e todas as virtudes brotarão. Vidyavadu Divanam. O Gurudev está fazendo um comentário interessante, né? Então, Vidyavadu Divanam. Quem é Krishna? Ele é Divanam, de Vidya Rupi Vadu, de Srimati Radhika. Porque Srimati Radhika é Vidya Rupi, ela é a própria forma do conhecimento transcendental. E ele é Divanam, ele é a vida de Srimati Radhika. A essência de todo Vidya, de todo conhecimento, é Srimati Radhika. Ela é Hladini Shakti. Sem Nama, ela não aparece. Vidyavadu Divanam Anandam Buddhivadanam. O oceano, o interminável oceano de Ananda, prazer, surgirá assim, cantando Sinam. E aí, quando isso acontecer, nós vamos nos divertir aqui e acolá nas ondas desse oceano para sempre. E por fim, vamos mergulhar bem fundo no oceano do amor e da afeição. Jamais voltaremos a este mundo mortal. Por isso, comecem o seu Harinama, de onde quer que estejam, e qualquer etapa em que estejam, e procurem ser sinceros. Não tenham duplicidade, não desejem dinheiro, fama ou outras coisas mundanas. Se apenas nos ativermos a cantar, lembrar e ouvir, conquistaremos força no cultivo da nossa bhakti. Primeiro ouvir, primeiro ouçam. Se vocês não estão ouvindo essas coisas todas, vocês não vão se fortalecer. Portanto, precisamos ouvir e procurar seguir a fim de nos livrarmos dos desejos materiais. Esta é a conclusão. Aí Gurudeva pede para o discípulo ler. A conclusão é que, a fim de se livrar da doença material, é preciso adotar o cantar do mantra Hare Krishna. O Gurudeva faz um comentário lindíssimo, né? E depois ele ainda confirma as suas palavras, repetindo as palavras do seu Shiksha Guru, a quem ele quer tanto, né? Não tentem nenhum outro processo. Não digam que devemos primeiro nos purificar cantando Harinama e depois ouviremos. Não. Hoje em dia tem gente que está falando isso. Não devemos ouvir Harikatha. Não devemos estar na companhia de Vaishnavas superiores. Mas devemos limpar os corações apenas cantando Harinama. Nunca é assim. Nós ouvimos qual é o procedimento correto no texto de Swamiji. Nós não estamos aqui para ficar numa etapa inicial para sempre. Devemos procurar evoluir da fase de Kanishta para Madhyama, de Madhyama para Uttama. Se vocês não estiverem tentando fazer isso, e acham que querem estar sempre, para sempre e eternamente na fase de Kanishta, pensando: tá bom para mim assim,
tudo bem, vocês poderão permanecer nessa fase se assim desejarem. Mas nós jamais esperaremos por vocês. Sempre devemos nos esforçar com um desejo intenso de desenvolver nossa consciência de Krishna. E a chave para o avanço está na mão do Vaishnava Uttama. Por isso, devemos procurar estar na companhia dele, sempre ouvindo o que ele nos tem a dizer. Este é o processo, e se fizermos assim, vamos prosseguir rapidamente, vamos avançar rapidamente. Belíssimo, né? Então nós estamos na página 91 dessa versão aqui do livro, em que Gurudeva pede para o devoto continuar lendo um trechinho do belíssimo Néctar da Instrução do nosso querido Srila Prabhupada. Existem vários mistérios que Srila Gurudeva está nos revelando. Ele está falando sobre a ordem que nós devemos seguir, né? E ele está falando desse método do fundo do seu coração transcendental, né? Para que nós tenhamos a percepção perfeita do Shastra, né? Porque se a gente tem a percepção perfeita do Shastra, nós podemos nos aproximar com procedência do Guru e do Sadhu, né? Então, tudo começa com ouvir, tudo começa e continua com ouvir o Guru e o Sadhu. Mesmo aquele que aparece neste mundo e já nasce com as características intrínsecas de Guru e Sadhu, ele vai se submeter a este processo para nos dar exemplo de como deve ser feito, né? Então, assim, essa escola é como perfeitamente, o Gurudeva se espalha para benefício dos Vaishnavas. Quando ele comenta, ele está fazendo um comentário que está imortalizado neste livro dele, né, que na verdade é um livro escrito a 4 mãos, né, o livro dele e de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e na verdade são 6 mãos, porque ele também, claro, está diretamente inspirado pelo autor do Shri Upadeshamrita, que é Srila Rupa Goswami. E se a gente também for analisar mais a fundo, na verdade é um livro escrito a 8 mãos, porque as mãos de Mahaprabhu estão em tudo que Srila Gurudeva fala, né? Então a gente precisa sempre meditar nisso, que há esses raros Vaishnavas que transitam pelo planeta como expressão da misericórdia condensada de Krishna, e que carregam com eles, né, a chave do segredo, né? Porque eles, se você analisa a vida desses Vaishnavas, a gente vai ter a oportunidade de analisar em maior profundidade a vida do nosso querido Srila Bhaktivedanta Maharaj, quando a biografia dele estiver disponível. Então, se a gente analisa, a gente percebe algo muito importante, né? Que eles são perfeitos seguidores da missão, da atitude, do desejo de Shri Gauranga Mahaprabhu, né? Eles não mudam nem um cisco, né, nem um tiquinho, eles mudam a tradição de Mahaprabhu. Eles podem fazer certos ajustamentos externos, né, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
né? O próprio Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Fizeram ajustamentos que antes de Srila Bhaktivedanta Prabhupada não eram, entre aspas, aceitos pela comunidade dos Vaishnavas. Srila Bhaktivedanta Prabhupada acolheu uma série de diretrizes da filosofia apresentada por Sri Ramanujacharya para formatar a missão de Mahaprabhu nesses séculos, né, de Kali Yuga que nós estamos vivendo, né? Ele está apresentando a essência da essência de todos os princípios, de todas as diretrizes, para que nós possamos ter uma estrutura de pensamento, de sentimento que seja alinhada com o que Mahaprabhu realmente veio nos dar, né? Então, assim, meditar na contribuição dos nossos acharyas faz parte intrínseca do nosso processo de ouvir, né? Do nosso processo de cantar, do nosso processo de lembrar e assim por diante. Então é algo que a gente precisa estar compartilhando uns com os outros, especialmente assim, pela misericórdia de Krishna. A gente praticamente toda semana tem um motivo para intensificar essa atitude. E agora, na sexta-feira, nós teremos o Shri Nishinha Chaturdashi, né? Nishinha Bhagavan, que é tido como o avatar de Krishna, que é Bhakta Vatsalya por excelência. Ele tem muito afeto por todos os devotos. E Gurudeva sempre diz que nós devemos cantar para Shri Nishinradeva, para que ele nos proteja, né, das investidas da nossa própria consciência pervertida, da doença do nosso coração, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando que o mal vem de fora para dentro, mas o mal mesmo está impregnado no nosso coração. Então a gente deve sempre estar reafirmando os nossos votos, e ainda mais aproveitando uma semana como essa, que está que está meio que no prelúdio do surgimento de Nishinra Bhagavan, né? Então, muito auspicioso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Gora Bhaktavinda Ki Jai. A Dita está perguntando onde estão os portais para o mundo espiritual. Que ela ouviu um Prabhu dizer que tem um lugar na Índia que se pode entrar como em um portal. Eu sinceramente nunca ouvi falar sobre isso, então eu sinto muito, mas não vou poder te dar essa resposta, né? Nunca ouvi, sinceramente, assim, claro que a minha memória é completamente
falha, mas eu nunca ouvi Srila Gurudeva falar sobre esse portal. Também nunca me lembro de ter lido. Talvez se você me desse mais subsídios. Eu sei que você está dizendo que é sério, mas assim, eu também tô te falando sério, que como eu nunca ouvi, assim, eu não posso te ajudar, tá bom? Não que o que esse Prabhu falou não seja abalizado pelo Shastra, que a gente, quando a gente não sabe uma coisa, a gente deve dizer que não sabe, né? Ok? A gente pode pesquisar também, mas deixa eu ver o que ela vai escrever aqui. Não é? Assim. Um dos segredos do caminho de Bhakti é você procurar repetir só o que você ouviu do seu Gurudeva. Então, se você, por exemplo, na fase em que você está da sua vida espiritual, você ouviu 3 coisas, 3 verdades, aí você repete essas 3 verdades. Se você ouviu 5, você repete 5. Né? Aí você ouvir de outras pessoas, por mais respeitáveis que essas pessoas sejam, né? Todos nós devemos respeitar todos os seres vivos. Eu quis falar de como você falou, um Prabhu Sênior, né? Então, assim, eu simplesmente não saberia te dizer, porque a minha memória não tem o registro de Srila Gurudeva ou Srila Prabhupada falarem disso. A minha memória tem um registro de que, sim, está no Shastra, que os devotos puros, eles, quando abandonam o planeta, né, quando eles entram em Samadhi, então aquele exato momento, do ponto de vista astrológico, do ponto de vista da disposição dos planetas no universo, isso está na Gita, inclusive, agora a minha memória está começando a funcionar na Gita. Krishna fala dos momentos em que se estabelece uma espécie de um túnel de luz, um túnel transcendental, e esses santos que têm controle completo sobre o nascer e o morrer, porque na verdade eles não nascem nem morrem, né? Esses santos, eles partem nesses momentos, né? A vida de um santo, de uma verdadeira alma auto-realizada, é tão maravilhosamente perfeita que ele nasce no momento certo, e ele, entre aspas, nasce, né? E ele parte também, entre aspas, desse mundo material no momento certo, né? Como, por exemplo, também nós sabemos que os nossos Gurudevas, eles que já partiram, entre aspas de novo, eles partiram no momento que está relacionado ao seva que eles fazem em Radha Krishna Lila, né? Então isso de fato está explicado na Gita, mas eu não me lembro de ter lido na Gita. A gente pode pesquisar mais sobre essa questão do portal, né? A não ser que esse devoto, esse Prabhuji, esteja falando do portal neste sentido, né? Saber partir. Eu agora não saberia localizar o capítulo da Gita, mas a gente pode pesquisar, ok? Agora eu vou pedir licença e agradeço assim a vocês por participarem, por me darem essa oportunidade de seva, né? A gente ouvir como Gurudeva, especialmente Srila Parama Gurudeva diz que se o seu Gurudeva não está presente em pessoa, onde você está, ou porque ele está em outro lugar do mundo, ou porque ele está em Aprakata Lila, você deve se refugiar em Shastriya Sadhu. Shastriya Sadhu Shastriya Sadhu esses textos sagrados que, conforme a nossa atitude, eles têm a mesma representação do que a presença pessoal do nosso Gurudeva, né? Então, Gurudeva também fala sobre isso, né? Shastriya Sadhu. Gurudeva fala nesse livro, A Alma da Distribuição de Livros, que é um apanhado, né? uma coletânea
de tudo que Srila Gurudeva falou ou fala, e Srila Prabhupada também, sobre publicar e distribuir livros transcendentais, ele fala assim, essa frase que eu acho lindíssima, que os livros dos nossos acharyas são os nossos acharyas. Os livros dos acharyas são os nossos acharyas. Porque da mesma forma que tudo que emana de Krishna não é diferente de Krishna, tudo que emana do devoto puro de Krishna não é diferente do devoto puro de Krishna. Então, praticamente tudo que se fala sobre Bhagavad Tattva, sobre Krishna Tattva, se pode transferir para Bhakta Tattva, Vaishnava Tattva. Eles são muito, muito poderosos, né? Tanto que eles podem partir deste mundo nos momentos que Krishna chama na Gita de momentos auspiciosos, né? Então é como se todo o universo... Por que Guru é chamado Sarva Deva Maya? Porque todo o universo representado pelos seus administradores cósmicos, todo o universo se alinha para receber o Vaishnava puro e para se despedir do Vaishnava puro. Essa é a grande verdade, né? Porque o Vaishnava puro, ele traz Krishna Lila para a nossa sanga, né? O Vaishnava puro tem o poder, tem aquela canção que a gente canta, né? O Vaishnava Vandana, né? O Vaishnava puro tem o poder de trazer a mesma experiência de Krishna Lila e Gora Lila que acontece naquele momento específico do dia de Brahma, né? Naquele dia específico de Brahma em que ele, Krishna, e ele, Mahaprabhu, aparecem. Então essa é a característica, essa é uma das inúmeras características do Vaishnava puro, né? Então, como eu falei para vocês antes, nós somos muito afortunados porque nesta cultura que os nossos Gurudevas estão apresentando para a gente, que é a cultura Gaudiya Vaishnava, nós temos esse Pandika, esse calendário, e nós vamos estar em poucos dias, na próxima sexta-feira, nós vamos estar diante de Prahlad Maharaj e Nrsimhadeva, né? Exatamente quando se manifesta esse momento importantíssimo para todo o universo, né? Um momento de significação especial para todo o universo, não só para a história do Brasil ou para a história política da Europa, coisa assim. A Srila Prabhupada ele falava disso assim. Alguém fazia uma pergunta para ele que tinha uma conotação ou que indicava algo regionalizado. Ah, não, aqui é Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, Índia, Chile. O Prabhupada falava assim, preste atenção, o Bhagavad Purana, o Srimad Bhagavatam, os sadhus dessa tradição estão falando para vocês no mínimo de todo o universo. No mínimo de todo o universo. E muito mais, né? Estão falando para vocês, como a gente tem lido todo dia de manhã, assim, para nosso espanto constante, né? Como que essa tradição, como que ela tem profundidade e como que ela é capaz de nos catapultar da existência material, né? Porque quando nós estamos em sadhu sangha de verdade, nós não estamos na existência material. Quando nós estamos cantando o Santo Nome segundo as instruções do nosso mestre espiritual, nós não estamos vivendo a existência material. Também eu vi há pouco Prabhupada falando, outro dia, eu vi Prabhupada falando, caminhando com os discípulos, falando assim, que quando o mestre espiritual inicia o discípulo, naquele momento, né, aquele momento é muito sério, né, porque naquele momento o mestre espiritual está plantando no coração do discípulo Mukti Pade, né?
O mestre espiritual está fazendo isso. Ele está plantando no coração do discípulo Mukti Padeya. Um resultado secundário. O discípulo está livre do repetido ciclo de nascimentos e mortes. Aí Gurudeva fala assim, contanto que esse mestre seja um mestre espiritual fidedigno e contanto que o discípulo siga as orientações desse mestre espiritual fidedigno. E ele fala assim, e inclusive este mestre espiritual fidedigno, alguns desses mestres espirituais fidedignos, eles vão transgredir uma lei do Shastra, que o Shastra diz que um guru fidedigno, um guru autêntico, não deve aceitar muitos discípulos. Mas Srila Prabhupada, ele fala assim, mas alguns deles vão transgredir essa lei do Shastra, eles são capazes de ir para o inferno para salvar seus discípulos. E Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj chegou a falar disso. Ele chegou a falar que eu, quando vejo um discípulo meu correndo na direção do inferno, eu vou lá e o trago de volta. Então, assim, se nós estamos falando, né, como você apresentou essa pergunta, esse comentário, né, sobre o portal, né, existe algo mais transcendentalmente profundo do que este portal que está nas palavras do nosso Gurudeva e que está na atitude do nosso Gurudeva? Não existe. Né? O Gurudeva é a raiz, né, como o próprio Srila Gurudeva dizia, e Srila Bhaktivinoda Maharaj está sempre repetindo também, né, que Guru Seva é a espinha dorsal, Guru Nishta, Guru Seva, Guru Bhakti é a espinha dorsal da nossa vida espiritual de Bhakti, né? É o que nos mantém eretos, que nos mantém vivos, né? Gurudeva é a nossa vida. Gurudeva é a vida do universo, né? Então, assim, agradeço a você por estar compartilhando essas palavras com vocês. Jai Srila Prabhupada Patitapam Ki Jai, Srila Gurudeva Patitapam Ki Jai, Nitya Premanandi Vanchakalpa Tarubhasha, Kripa Sindhu Deva Cha, Patitapam Ki Jai, Jai Shri Radhe.